Começa agora Me Julguem, seu podcast de pitacos na internet. You're out of order. Order! We'd like to withdraw our plea of not guilty. What is this? Mr. Law, what's going on over here? And enter a plea of guilty. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Lika Moon e vocês estão no Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E o tema de hoje é profissão repórter. Sim, jornalismo, artes, música e tudo mais que vocês colocarem dentro dessa profissão que é multifacetada, sim. E para tratar desse assunto, nós trouxemos 3 pessoas da área da mídia. Mas para trabalhar comigo nesse assunto, trouxe, claro, sempre a minha linda, maravilhosa companheira de bancada, senhorita Cristiane Navarro. Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Navarro, estou em mais um Me Julguem Podcast. Sim, eu estou gaguejando, estou enrolando a língua, mas aqui a gente é dessa, né? A gente chama os repórteres para poder falar sobre o que acontece nos bastidores e também na frente das câmeras. E nessa pegada aí, eu quero chamar o Yuri primeiramente. Yuri, seja bem-vindo, ele que já é de casa, que já também é meu cúmplice, né? Para quem não sabe, ele foi... Botamos a Lika em uma enrascada em outro episódio. Escutem lá também o arquivo confidencial da Lika. Yuri, se apresente! Suprabá, povo! Nossa, que sucinto! Se vocês quiserem, eu gasto aqui alguns minutos para fazer merchan. Mas o que você quiser, a casa é sua, mas você perdeu a sua oportunidade, me desculpa. Ok. Isso que dá você chamar amigo para gravar, tá vendo? Coitadinho. E eu tenho aqui também a minha amiga, minha aluna, minha colega, minha querida Lizzy Dalenogari. Oi, Lizzy, apresente-se, por favor. Olá, pessoal bacana aí do nosso Me Julguem. Sou exatamente uma fã número 1 do programa de vocês e me sinto honrada de estar participando hoje, contando um pouquinho dessa profissão fascinante que é o fotojornalismo. Honrada estar aqui com vocês, galera. E para fechar essa bancada maravilhosa, o Couto. Fala aí, Couto. E aí, povo, tudo bem? Como é que vocês vão? Como é que vocês estão? Vamos aí, eu faço lá parte do CoutoCast. Vocês acham @CoutoCast em todas as redes sociais e vamos pra pauta. Coitado, Cris, ele acha que tem pauta. Ô, Lika, eu conto ou tu conta? Pauta na mão, Cris? Ai, que delícia! Pauta na mão. A pauta na mão? Tá na mão. Mas vamos lá, eu vou dizer assim, eu conto ou tu canta? É melhor deixar pra lá, né? Deixa. Tipo... Quando a gente participou do programa do Yuri, né? Ele até sem jeito, porque tinha pausa até para rir, né? O povo profissional, eu fico emocionada com esse povo profissional que faz as coisas direito. Tem pauta, tem sequência, tem música. A gente tem a gente mesmo, né? Nós mesmo. Caso a gente chega na casa dos outros já botando o pé no sofá, porque o pessoal chama a gente por educação. E a gente vai porque a gente não tem nenhuma, né? Eu já falei, se as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores, ficariam enojadas. A Charcutaria Gourmet Sabores agora é um dos patrocinadores do Me Julguem Podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo, as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida e quando a utilizamos para fritar, deixa os alimentos bem crocantes e sequinhos. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaína.
Lembrando que o segredo está na moderação. A banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou um médico especializado. Teleentrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone WhatsApp do DDD 85 99689 3766. Vou repetir, 99689 3766. Ou na rede social do Instagram, @sabore.charcutariagourmet. Peça já a sua! Mas o tema da gente hoje é para falar disso, sim. Né, essa profissão incrível e maravilhosa. O que eu vou dizer, né? Eu não entendo nada, absolutamente nada, mas eu sou simplesmente fascinada em como você tem trabalhar na frente das câmeras, atrás das câmeras, atrás de muitas câmeras, no caso do Couto. Você tem essa possibilidade de múltiplas funções dentro da mesma carreira. Né? Eu queria que o Yuri começasse falando um pouquinho. Eu, por enquanto, eu tenho... em relação ao jornalismo, eu tenho duas experiências profissionais e mais a minha experiência aí minha experiência tudo com jornalismo dentro da universidade. E é interessante o tanto que quando você entra na profissão de jornalismo, o tanto de opções a mais que tem do que você imagina, tipo... É muito além do tipo, vou trabalhar numa redação X, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tipo, é um leque enorme. Pessoalmente, falando das minhas experiências profissionais, né, já tive a oportunidade de cobrir 2 eventos esportivos. Já tive a oportunidade de mostrar o quanto que eu não sei de espanhol em um deles, porque era um evento esportivo envolvendo times sul-americanos. Mas eu fingia que entendi, eles fingiam que eu tava perguntando direito e ajudavam ali no vídeo. Tá tudo certo no final. Tá bom para ambas as partes, né? Cri, vou pedir então para Liz. Liz, fala um pouquinho da sua experiência. Rapidinho, Lica, é só para complementar o que o Yuri falou. O Yuri fingia que sabia falar e eles fingiam que estavam entendendo. Então aí veio de comum acordo, né? É incrível a reportagem. Sim, para ajudar, tipo, só ia a resposta deles, né? Então o meu embromation ali não ia pro ar, então tava valendo. Então tava bom, senhor. Depois nada que um Google Tradutor não resolvesse, né? Para ver se tava tudo bem. Exatamente. Fala um pouco da sua experiência, né? Você foi pro lado do fotojornalismo e também tem uma experiência como professor universitária. Pode falar um pouquinho pra gente? Justamente. Eu aos 6 anos de idade, já descobri que o que eu queria para minha vida era fazer jornalismo, né? Eu tinha essa convicção, cheguei em casa, comentei com a minha mãe que eu gostaria de ser jornalista. Entrando na faculdade, né, alguns anos depois, com 18 anos, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no primeiro ano de faculdade, eu já me deparei com a disciplina de fotojornalismo. Quando eu tive a possibilidade de colocar o visor da câmera pela primeira vez no rosto, eu disse, não, é isso, para mim é isso, né? Então, a arte fotográfica, ela traz todo dia um desafio novo. Quando você sai para cumprir uma pauta, você nunca sabe o que você vai encontrar. É sempre um desafio, sempre uma nova história. E o mais interessante de tudo, para mim, o que me fascina e me faz ter essa paixão tão grande pelo que eu faço, é você colocar todo o sentimento para passar uma realidade, né? Ao mesmo tempo que nós sabemos que nós fotografamos um fragmento só da realidade, e muitas vezes até das nossas próprias referências, a gente pode mudar o curso de um contar uma história, né? Porque você pode, numa imagem, você pode fragmentar só o que você está vendo, né? E tem uma série de coisas acontecendo ao redor. Então, a fotografia dentro do fotojornalismo é isso, é contar através de uma imagem o que está acontecendo, passando essa informação através de uma imagem, né? Então, eu sou fascinada pelo fotojornalismo, respeito demais todos os profissionais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia aí, que seria de nós, né, se não tivéssemos o jornalismo que temos aqui no Brasil, nos pautando e nos informando para que a gente possa vencer esse grande desafio aí, como os outros tantos que já vencemos, né? Então, sou apaixonada. E você, Couto, fala pra gente a sua experiência com a mídia. Cara, eu acabei entrando pro meandro do jornalismo meio da forma mais estranha possível, né? Porque
Eu comecei tentando fazer blog ainda, aquela coisa meio amadora de você tentar escrever alguma coisa sobre o que você gosta. E dali eu acabei partindo para web rádio, que eu sempre gostei muito de rádio e tal. E na ausência de ter um espaço de blog para eu continuar publicando, eu acabei entrando para web rádio. E dali eu fui passando por outros lugares até conseguir chegar na TV. Aqui em Vitória, já cursando a faculdade de cinema, acabei entrando na TV. E aí, cara, é outro rolê. Você descobre que rádio e televisão não é a mesma coisa, assim, de verdade. E você começa a perceber que na televisão o buraco é um pouquinho mais embaixo. É aquele negócio, né, Couto? Você vê tudo bonitinho, tudo prontinho, acha aquilo lindo, né? Aí quando você vai trabalhar na produção mesmo, já é outro patamar, né? Você vê as dificuldades, os desafios do dia a dia, né? E mais do que isso, assim, você descobre que não é só fazer bonito pra câmera, porque você tem que lidar com ficar bonito pra câmera pode te levar para um lugar onde você não consegue ter um áudio legal, você pode passar um monte de perrengue para ter uma iluminação certa, para ter um monte de coisa. Claro, no fotojornalismo você tem isso, mas na televisão você acaba percebendo que você tirar uma foto às vezes é mais tranquilo do que você ter que filmar durante 4 minutos alguma coisa. Com certeza, exatamente. Basicamente é aquele velho ditado, né? Todo mundo vê as pingas que você toma, ninguém vê os tombos que você leva, né? É isso. Não, e pior, eu sou super fã do trabalho da Liz, assim, de fotojornalismo, assim, é um trabalho que eu gosto muito, porque muitas pessoas conseguem fazer um fotojornalismo que apresenta pra gente realidades que o cinema e o rádio jamais conseguiriam, assim. Bem, pegando já esse gancho do Couto, falando ainda do fotojornalismo, né? Ele te levou para vários lugares, né, Lise? Me levou para vários lugares. O nosso colega aí, falando das experiências dele, achei interessante quando a gente encontra esses desafios pelo caminho. Logo que eu me formei, em 96, eu tive a honra de ser convidada para participar, né, para cobrir os Jogos Mundiais da Natureza. Eu nem sei se vocês lembram desse evento que teve no Brasil, que reuniu atletas do mundo todo em Foz do Iguaçu. Então eram só jogos, como se fossem umas Olimpíadas, mas só com esportes radicais. Então nós tínhamos sky surf, nós tínhamos tínhamos o rapel feito ao lado das cachoeiras, das cataratas de Iguaçu. Foi um troço assim fenomenal. Então foi a primeira grande experiência internacional que eu tive cobrindo eventos. Depois, em 2004, eu fui convidada para fazer a Eurocopa, cobrir a Eurocopa em Portugal. Eu fui para Portugal em março, os jogos começavam em junho, eu já fui um pouco antes, né? E tenho assim a alegria de dizer que fui uma das primeiras mulheres a sair do Brasil para fotografar futebol fora, né? Campeonatos fora do país, porque geralmente, tanto é que eu cheguei no estádio de Lisboa e eu só via homens, né? Eu encontrei uma mulher só da Grécia, uma fotojornalista só da Grécia. Eram só a grande maioria homens, né? Tava no início, assim, das mulheres aparecerem no fotojornalismo. E aí chego em Portugal para ficar esse 1 mês e pouco de competição e acabei ficando 8 anos lá. Eu larguei tudo aqui no Brasil e me apaixonei por Portugal e fiquei 8 anos lá. Uma grande experiência também de vida, né? Eu sempre digo que quem imigra, quem sai do país para viver, do nosso país de origem para viver fora, aprende uma série de coisas que talvez aqui no Brasil a gente não conseguisse, né? Ter tanta referência assim e de conhecer tanta gente, tanta cultura diferenciada. Então, esse foi eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, né? Mesmo que Portugal tenha perdido para a Grécia no final, né? Dentro de casa perdeu para a Grécia. E o nosso técnico, né? Era o Filipão na época, né? Da seleção portuguesa. E eu tenho filho português, né? Meu filhinho nasceu lá. Então tenho um amor por Portugal absurdo. E essa é a grande experiência, assim, as grandes experiências. Fora outras tantas coisas, né? Que a gente vai
participando, mas de referência, assim, eu guardo com muito carinho. Faço Goianão aqui, né? Fotografo Goianão aqui, em Porá, fotografo pro Popular e pro algumas empresas de fora. E amo futebol também, todo tipo de esporte, né? Mas o futebol em especial. Uma coisa que a Lizzy falou do negócio das mulheres começarem a aparecer no fotojornalismo, né, lá atrás, é uma coisa que eu vejo, assim, nos ambientes de redação pelos quais eu já passei, a quantidade de mulheres que estão conseguindo crescer dentro da redação e pegando matérias que seriam mais complicadas, assim, vem crescendo muito, enquanto dentro da parte técnica, a parte de câmera, a parte de microfone de boom, né, e tal, ainda é muito difícil a gente encontrar uma mulher, né? Assim, pelo menos por onde eu passei, de câmera, né, mulheres que pegavam a câmera, saíam para filmar junto com o repórter e tal, só encontrei 2 até hoje. É um número muito reduzido, realmente, muito reduzido mesmo ainda, né? Infelizmente, porque eu sempre penso que a sensibilidade que nós temos para muitas coisas, né, um olhar diferente, né, para determinadas coisas, né? Então acho que a mulher tem muito a acrescentar, né? Vocês que são da área, o que vocês acham que necessariamente ocorre para que tenha tão poucas mulheres, por exemplo, nessa área do fotojornalismo? Seria a baixa procura das mulheres ou a falta de campo de trabalho mesmo? Eu acredito que seja a falta de campo de trabalho e um pouco também de preconceito, né? Pouco não, muito. Eu lembro tão bem quando eu entrei pela primeira vez no estádio, que foi em Curitiba, no estádio do Atlético Paranaense. Nossa, eu fui xingada de tudo quanto é nome que vocês imaginarem. Como assim, mulher? Nossa, puta, vai pra casa, volta pro bordel, o que você tá fazendo aí, esse trabalho de homem? Mais ou menos nesse nível. Vai lavar roupa. Vai pra cozinha! Ô Lizzy, quando te falaram isso, você não respondeu o que você tá fazendo aqui? Você não respondeu, eu tô batendo punheta aí no teu pai. Você não respondeu isso não pra eles? Mais ou menos, a vontade era muito grande, né? Mas era uma coisa assim tão inusitada. Eu tremia pra começar, né? Porque a primeira vez você vê uma recém-formada, uma lente 600mm na mão com monopé, enfrentando um desafio absurdo, porque ainda era o tempo do filme, né? Nós tínhamos que fotografar o primeiro tempo do jogo e enviar o filme de rolo para a redação para que pudesse sair então toda a captação mais importante você tinha que fazer no primeiro tempo do jogo, né? Então já era uma responsabilidade muito grande eu estar ali, mas eu nunca imaginei que eu ia ser tão ofendida, né? Ovacionada num sentido negativo. Falem de mim. Não, gente, e o que me fascinou mais, assim, é que depois disso aí o colega, me lembro tão bem, o colega que estava comigo, que era o José Matias na época, ele segurou na minha mão, sabe, me deu aquela força e disse: só sente energia boa, que é isso aqui. E aí a torcida começou, né, com aquela coisa fantástica que é a mesma coisa que você entrar num, sei lá, é um caldeirão mesmo, né? E eu fiquei com aquela impressão positiva no final, entendeu? Mesmo sendo, né, ofendida daquela forma de início, depois eu falei, não, eu vou mostrar meu trabalho, eu não vou desistir. Porque eu acredito que se fosse uma outra pessoa, talvez um pouco mais fracas, talvez, teria desistido da profissão, porque realmente, e é um risco, né? Eu acho que até hoje as mulheres sofrem preconceito, até do próprio presidente, né? Você vê, eu não queria tocar em política, não, mas tem que ser tocado, né? Porque o próprio presidente, quando foi uma repórter foi fazer uma pergunta para ele, ele respondeu de uma maneira tão grossa, e aí fez, e daí? E daí como se ele fosse o maiorzão, como se ele não dependesse dela e de outras pessoas que colocaram ele naquele poder. Até que nunca voltou, querendo ou não. Justamente. Colocou. E muitas vezes diminuindo e até desconstruindo tudo que aquela mulher fez para chegar até ali. Porque todo mundo sabe o quanto que é difícil dentro das redações, como o nosso colega aí citou também, a dificuldade que é você chegar, né, num patamar de você estar podendo, não é disputar, mas estar ali
né? Da mesma forma trabalhando, você ocupar o teu espaço, e é Não como é se nem- desmerecesse. Não é nem Dissesse, que- quem é você para me fazer uma pergunta, ou quem é você? Eu não vou te responder, entendeu? Exato. Não é nem a questão de dizer assim, quem é você. É ele que deve se colocar, porque ele tem uma mulher, né? E pelo jeito quem manda em casa é ela, porque se ela não mandasse, Justamente. ela não ia abrir o discurso dele lá, né? No primeiro discurso, ela que não abriria se a mulher dele não mandasse em casa, né? Exato. Então, Se tivesse um poder, né? pois é, se ela tivesse poder maior, ele que ia ficar no ralo. Mas Não, o pensando próprio nesse... discurso dele é totalmente colocando sempre a mulher, né, como inferior, né? O próprio discurso dele sempre foi assim, né? Quer dizer, não é novidade, né? Eu acredito que, assim, hoje eu vejo que nas discussões as mulheres têm se saído muito bem, né? Nós temos aí boas referências, né, para ver que nós estamos ganhando um espaço. Até na nossa própria cidade agora está tendo um movimento muito grande de mulheres para se candidatar. Nós não temos aqui em Porá nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Nenhuma, só homens. Um absurdo, uma vergonha. Então agora nós temos aqui um grupo de mulheres se mobilizando para isso, e esses espaços precisam ser ocupados. Eu acredito muito nisso. Tanto em qualquer profissão, e principalmente na política também, né? Para que a gente possa ter mais voz e buscar aí o que nos é de direito, nada que não seja que nos é de direito, né? Essa que é a verdade. E aí, aproveitando o teu gancho, Lizzy, eu queria até falar assim, sabe a frase da Lica no começo do episódio? Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, vocês ficariam enojados? Pois é, tem coisas que a gente não quer descobrir, que a gente descobre também. Que esses partidos políticos, eles têm cota de mulher, e eles só chamam mulheres para ali porque existem cotas a serem cumpridas, e quando elas não ganham, aqueles votos transferem pro próximo candidato. É uma coisa, para não dizer, foda-se, vou dizer, é uma putaria, né? É uma putaria, dá um ranço na gente. Subestimar a capacidade da mulher e ainda ser escada para filho da mãe, né? Para não dizer outra coisa. Exatamente isso. Infelizmente ainda vivemos isso, né? E nós sabemos de tudo isso por quê? Porque nós temos pessoas que trabalham nessa área para poder informar a população, que, aliás, independente do que nós temos lá em Brasília, para dizer claramente e tranquilamente, com muita educação, as pessoas seguem lá fazendo o seu trabalho e, independente de qualquer coisa, seguem passando a notícia. Inclusive, as pessoas falam dos médicos, falam dos enfermeiros, falam dos profissionais de saúde, do pessoal de segurança, mas todo mundo esquece do profissional da imprensa, que, independente, faça chuva, faça sol, né? Não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, eles continuam trabalhando, tem pandemia, fica em casa, mas eles continuam trabalhando, eles continuam indo para a rua. E se arriscando todos os dias, inclusive sendo assaltados ao vivo. Pensando nisso, Yuri, quais são o que você acha assim que são as dificuldades, não só para se estabelecer na profissão, mas para exercer a profissão? Bom, a primeira dificuldade para exercer a profissão, primeiro é entrar no mercado de trabalho. O jornalismo ele é bem desincentivado atualmente, principalmente porque tem uma máxima no jornalismo que é o seguinte: jornalismo é tudo aquilo que incomoda alguém, o resto é tudo publicidade. Então, acontece que por causa disso, o jornalismo é uma profissão que incomoda. E como é uma profissão que incomoda, qualquer político autoritário, eu não estou falando só de governo federal, onde tem uma prefeitura, por exemplo, que já não vai de acordo com que já não vai de acordo com o jornal, já pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais mata jornalistas no mundo, mata mais do que guerras, por exemplo, do Vietnã do Iraque, morrem menos jornalistas lá do que no Brasil por ano. Então, primeiro, uma das coisas que mais incomodam o jornalista, mais incomodam para exercer o jornalismo, é justamente os incomodados. E com base... bom, prova disso é que a Folha de São Paulo e a Globo, né, tiveram que tirar os repórteres
UOL também, Band, tiveram que tirar os repórteres do cercadinho, né, lá onde ficavam os militantes lá do lado. Alvorada, né? Uhum. Porque não tinha segurança. Chegou um momento que os militantes, quando os repórteres estavam saindo lá do cercadinho, os militantes, o governo soltou os militantes e eles cercaram os repórteres e daí ficaram soltando palavra de baixo calão pra cima deles. Então, E agredindo até fisicamente. Teve casos também, né? De agressão física, né? Absurdo. sim. E há um incentivo não só do Bolsonaro, quanto dos bolsonaristas para que, se vê uma câmera, principalmente se for da Globo, se tiver aquela canopla redondinha, né, da Globo, para tentar atrapalhar a gravação. E tem vídeos mil das pessoas fazendo isso, pegando o microfone da mão do repórter e isso e aquilo. É o que mais atrapalha atualmente o jornalista. Aliás, eu acho que a Justamente. Globo é meio que a Geni, né? Eu tenho até, assim, eu não vejo TV Globo, inclusive, por motivos outros, mas eu tenho um pouco de pena, porque parece a Geni, porque todo mundo bate na Geni. Antigamente era o Lula falando da Globo. Agora, depois o pessoal gritava fora a Globo. Agora vem o Bolsonaro falar fora a Globo. Eu falei, gente, todo mundo bate na Globo. A Globo virou A Geni. a panaceia. A Geni é a panaceia. Editor, coloca. Resolverão quando você destruir a Globo, porque você precisa do quê? Você precisa de um inimigo, né? Então você vira um inimigo para onde? Para uma emissora de TV, olha que maravilha. A E Globo, agora, Editor, coloca a música Joga Pedra da Geni aí. de fundo. De fundo. Pedra da Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante. Mas tipo, a Globo ela tem a função que eu equiparo ao. Não vou me lembrar o personagem, mas o personagem que sempre era ocupado no livro 1984 de tudo que ruim que acontecia. Era o cara lá que era o responsável por isso. A Globo tem essa função em todos os governos, é ser esse cara que é responsável por tudo. Mas aí, a vilã. quando a gente começa a pensar por que ela é o inimigo, uma emissora que detém a maioria esmagadora do mercado publicitário e que, mal ou bem, tem verba para fazer denúncias, não só contra o governo, mas para outras instituições que cometem crimes também. E aí você resolve mudar de canal e para uma outra emissora. Aí você assiste um jornal da emissora. E aí você vê um break premium, que é aquele comercial único de 30 segundos, 1 minuto, mas só de uma única marca. E ela é do governo. Você fala, opa, como assim? O governo pagou o principal intervalo e os caras aceitam colocar isso no jornal deles. Você Justamente. para e fala, poxa, mas como é que eu vou aceitar, como é que eu vou pegar a notícia e confiar na notícia que fala do governo deste canal se ele me faz algo assim num programa jornalístico dele, sabe? Que credibilidade que passa, né? Tem uma. A gente pensa nisso, mas será que o povo pensa nisso? Quando eu digo povo, a gente é a massa cebolada, aquela galera que tá ali só pela zoeira, né? Eles não pensam nisso. Agora, por exemplo, Couto, fala um pouquinho da sua função na mídia, assim, na TV. Então, a minha função é a função de bastidor e eu já ocupei, acho que o cargo mais perigoso, assim, da televisão. Acho que mais perigoso do que o do jornalista, que é o de controle mestre de TV. O que é essa função? Essa é a função de quem opera a programação da televisão. Ou seja, sei lá, vai entrar o jornal aqui, aí vai pro break, aí vai voltar pro segundo bloco do jornal, aí termina o jornal, entra uma vinheta de patrocínio e entra uma novela. É isso que faz o controle mestre. Ele opera a programação e mantém a programação alinhada e rodando as 24 horas por dia. É um setor onde qualquer botão que você aperta, você tira a TV no ar ou você consegue censurar alguém. Você vai fazer isso? Não vai, porque, claro, que no momento que você fizer isso, você perde o seu emprego, né? Mas é uma função... E responde por isso, né? Sim, e já aconteceu, eu trabalhei junto da Câmara dos Deputados aqui do Estado, a gente já foi acusado de estar censurando o deputado.
Só porque, sei lá, nossa antena deu um pico de luz lá no morro e a gente ficou 15 segundos fora do ar, assim, que não era culpa nossa. Acontece, gente, sinal terrestre, sai do ar, e aí? Né? Mas hoje em dia, sei lá, isso foi tem 2 anos. Então, você tem outras mídias como YouTube, você tem Facebook que transmitem ali. Então, tipo, se eu quisesse te censurar, eu apagaria tudo, não né? Exatamente, claro. Então, e a partir desse setor você acaba tendo contato com... você gera caractere, apesar de não ser exatamente uma função de controle mestre, né? Muitas vezes, por questões financeiras, o mestre gerava o caractere, a gente gerava um jornal do controle mestre, que também não é o mais indicado, mas a gente acabava gerando, então eu acabava operacionalizando alguns pontos a mais da programação do que necessariamente aqueles comuns de controle mestre, e aí você acaba tendo contato também com boa parte do pessoal de reportagem, principalmente o pessoal de produção, que vai acabar te mandando material, e às vezes ele precisa de alguma informação mais técnica, né, para gerar material. Você acaba falando com gente bem mais em cima, né, da empresa, né? Você pega o pessoal de direção de programação, direção de jornalismo e tudo mais, porque qualquer erro que você tenha, esse pessoal que recebe puxão de orelha, né? Quer dizer, é a Geni parte 2, né? Só que a Geni é bem protegida, porque, na verdade, se eu fizer a bobagem, pro público quem fez foi o jornalista, foi qualquer outra pessoa, né? Ele é um setor que ele é pouco conhecido da população. Apesar da culpa ser nossa, quem nunca entrou numa televisão e nunca viu o setor, a gente acaba saindo ileso, assim. Nos bastidores mesmo. As redes sociais, elas trouxeram uma nova perspectiva de notícia, onde todo mundo pode ser notícia e dar notícia, né? Hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo tem um celular na mão, e tem uma diferença, né? Eu acho que o jornalismo em si ele tem vivido uma certa crise de identidade, mas eu acho que agora acho que esse pico deve estar passando, a minha impressão que eu tenho, tá? Tô só fazendo um prequel aqui, mas que eles já estão começando a se entender e se encaixar nesse processo. Antigamente, a única notícia que nós tínhamos é a que vinha dos jornais, da televisão, das rádios, que vinham mais rápido. Acho que o mais rápido que a gente tinha eram as notícias via rádio. Aí a gente tinha os horários dos jornais, aquelas inserções que dava medo na gente, tipo a musiquinha da Globo, né, que vinha os microfones girando. E você o plantão da Globo, obrigada. E você tinha os jornais, que sempre davam notícia no dia seguinte, né, que estava ali trocando, e as revistas semanais que inseriam a gente no que estava acontecendo no mundo. E a população, ela enxergava, né, eu como não da área, eu enxergava o mundo através dos olhos do que vocês nos passavam. E hoje em dia, você pode fazer todo esse caminho, mas você também pode pegar o vídeo das pessoas que estavam naquele lugar, você pode ver depoimento das pessoas, e você pode criar uma identificação ou uma compreensão diferente daquilo que você tinha em relação ao que foi passado, dependendo, por exemplo, do espectro político da redação, né? Você tem uma redação e ele tem uma proposta ali. Essa proposta tem que seguir alguns parâmetros. Eu já trabalhei com os meus alunos, acho que a Glise viu o trabalho que eu fiz. Eu peguei dois textos de revistas que tinham posicionamentos políticos, um mais de direita, um mais de esquerda, e você pega a mesma notícia, e a mesma notícia, se você lê por um lado, você acha que aquela pessoa é culpada, se você lê do outro, você acha que aquela pessoa é inocente. Não é questão de um caso, era a questão da Dilma, mas do jeito que cada um dava a notícia, você exaltava ou denegria a imagem dela. E aí você tem, hoje em dia, as pessoas mostrando essa notícia por outros meios. As pessoas têm acesso, por exemplo, a inquéritos, as pessoas têm acesso a propostas de lei. Então, quem quiser consegue ler. E qual é a função, então, aí eu pergunto para vocês todos, qual é a função do jornalismo, né, da pessoa que está por trás também, nessa nova realidade? Olha, sinceramente, eu
eu encontro hoje no jornalismo um desafio muito grande, né? Primeiro com relação à credibilidade, né? Sempre fomos muito cobrados com relação à imparcialidade. É muito complicado você falar o termo imparcialidade. Dependendo das referências culturais que você tem, dos posicionamentos que você tem, das vivências diárias que você tem, você vai se posicionar e vai acabar passando. Como eu disse, eu faço uma imagem e eu fragmento aquela imagem de acordo com o que é quase que uma direção, né? Eu vou fazer qualquer tipo de abordagem, cumprir qualquer tipo de pauta, eu tenho o meu pensar lá, de alguma forma, vai estar muito explícito, né? Hoje nós temos esse grande desafio, que é uma disputa quase diária com todo mundo, porque todo mundo se acha meio jornalista. Isso que virou uma banalização praticamente a nossa profissão. Porque assim, aqui mesmo em Iporá, eu acho que tem 2 ou 3 jornalistas formados, talvez um trabalhe, e os outros que tem um jornalzinho aqui, um site de notícias, se considera jornalista. E nunca fez um curso e nunca, entendeu? Ele simplesmente trabalha com esse site e ele se considera jornalista. Como muitos se acham hoje no direito de ter um celular na mão e fazer uma filmagem ou ter alguma coisa e colocar pessoas em situação totalmente constrangedora, né? E não passar a informação como o jornalista se propõe a passar, né? Então, todo dia a gente está lutando por isso. Eu acho importante a gente fazer uma diferenciação também dos tipos de cobertura, porque, por exemplo, o Mídia Ninja, quando começou nas manifestações lá em 2013, acho que o Mídia Ninja até começa antes, mas se populariza ali nas manifestações que a gente teve lá em 2013. Ele pegava a manifestação, ligava o celular e filmava toda a manifestação. Qual é a diferença disso para uma sessão da Câmara dos Deputados? Você vai falar que uma sessão da Câmara dos Deputados é jornalismo, né? Não estou dizendo que não existe jornalismo ali sendo feito, mas a sessão ela tem um monte de coisas que não são necessariamente, vão virar um produto chamado notícia depois. Justamente. O jornalista precisa peneirar tudo aquilo que está ali e ver o que realmente é relevante para a sociedade. E aí, claro, cada meio tem a sua linha editorial para definir isso. Então, justamente nesse ponto, acho que tem um exemplo que dá para mostrar justamente onde que o jornalismo ele se encaixa no meio dessa, no meio desse todo mundo ser jornalista atualmente. Eu vou dar o exemplo recente da Flá TV, que para quem não sabe, no Campeonato Carioca, houve a rescisão do contrato com a Globo, porque foi feita a MP no qual os times mandantes têm o direito de transmissão. Como o Flamengo ele pôde transmitir por conta própria, até mesmo os times que tinham assinado com a Globo entendeu que houve uma quebra de contrato, né, e rescindiu. Ela arcou, né, com os custos com os outros times, né, do resto do campeonato, mas ela liberou a transmissão. Partindo desse ponto, a gente deu para perceber numa transmissão de uma Globo para uma transmissão da Flá TV ou da Flu TV, e eu não estou dizendo que é igual, tipo, os dois lados têm o mesmo peso numa Globo da vida, mas mesmo assim você percebe o quão faz falta ter o outro lado na Flá TV, o quão o Fluminense é denegrido numa Flá TV, o quão o Flamengo é denegrido numa Flá TV, e o quão um jornalista de uma ESPN, de uma Globo, faz falta ali por não poder perguntar, por exemplo, que o Jesus estava indo embora do Flamengo. E não estou falando que eles deixaram de ser religioso. O Jorge Jesus ele saiu do Flamengo e daí não tinha nenhum repórter perguntando. Então na Flá TV parecia que não, Jesus não ia sair. Que isso? E agora ele está lá em Portugal, no Benfica. Já foi embora. E junto a isso, eu acho que a televisão, pelo menos a TV aberta, teve também que se adequar, porque assim, se a gente pega os dados da Ancine que pararam de ser publicados em 2016, né, na verdade em 2017, relativo ao ano de 2016, a quantidade de informação disponível na TV aberta aumentou de 15% da grade para 21%. E isso eu sei porque faz parte de um debate aqui do pessoal da minha faculdade, a gente debate muito essa questão da informação.
E isso vai, claro, em detrimento do entretenimento e de outras coisas. Então, enquanto a rede social foi crescendo e mostrando que ela também podia dar informação, acho que a televisão também se atualizou, talvez não em editorial, mas pelo menos em termos de a gente precisa dar mais espaço para isso, pelo menos. 4, 5, 6 anos atrás a gente não tinha jornal de madrugada. Agora a gente tem jornal começando antes das 4 da manhã, sabe? Isso mesmo. Correndo atrás, né? Eu queria perguntar para vocês que uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa, eu não vou citar nome, mas eu vi a pessoa tentando ser imparcial, mas ao mesmo tempo não sendo. E aí diz, não vou julgar aqui porque não vou botar minha opinião pessoal, porque eu não entendo disso, que eu sou radialista. Aí eu queria perguntar para vocês a diferença entre radialista e jornalismo. Anda lado a lado, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O radialista, ele começa desde a área técnica, né? Desde o cara que vai botar a antena e passar um cabo para a emissora funcionar, até um locutor, né? Então, assim, o radialista em si ocupa muita função dentro do meio rádio, assim. O jornalista é o cara que realmente vai lá apurar a matéria, mas o radialista ele ocupa vários cargos que não tem muito a ver com o jornalismo. O cara que vai instalar uma antena, ele pode ser considerado radialista, mas, sei lá, técnico de externa. Quando eu digo instalar antena, não, né? É tipo técnico de externa, o cara que vai lá pro Maracanã e ele é o responsável por fazer a conexão entre as antenas para poder transmitir o jogo. Esse cara é radialista, mas ele não tem uma função de jornalismo ali. Ele faz tudo, né? Na verdade. Ele é técnico, e principalmente cidade do interior, né? Cara, um locutor aqui, tem um programa de rádio, ele faz tudo dentro né? Faz sozinho muitas vezes, né? Um programa inteiro, né? Um dia todo de programação praticamente sozinho. E nem todos são jornalistas, tem muito... Aqui não tem... Desconheço que tem algum jornalista aqui que é radialista, né? Que ele tenha, né, se formado em jornalismo e ele é de carreira, como se fala, né? Então, os chamados diplomados, né? Não diplomados, né? Não tem um diploma, mas que a vida levou para essa profissionalização, né? E você aprende a apurar, porque no dia a dia quando você vai entrar no ar e falar alguma coisa no microfone, né? A gente que faz podcast, a gente aprende também um pouco a fazer isso, né? Você tem que escolher o que você vai falar e você precisa apurar minimamente aquilo que você vai dizer para você não falar uma bobagem. Então, mesmo que você não se forme em jornalismo, você aprende pelo menos a base do trabalho jornalístico por conta da vida, né? Isso mesmo. Os desafios diários, né? Que a pessoa vai enfrentando e vai pegando as manhas, né? Essa área de podcast, que você falou, é muito interessante porque a Lica sabe disso, eu mostrei para ela. Mas quando a gente teve uma entrevista que nós fizemos, né, com o Renan Medeiros, que ainda vai sair, e aí logo após que o término da entrevista, que a gente terminou a gravação, tudo, ele me mandou um áudio emocionado, dizendo que a gente fez uma pesquisa a fundo do trabalho dele e que ele ficou muito feliz. E aí eu fico pensando, realmente, a gente que é podcast, querendo ou não, a gente tem um pouco, não é que a gente seja porque a gente não é formado, a gente só é quando é formado, né? Mas a gente tem um pouco desse tino de jornalista por meios comuns, né? Porque a gente vai pesquisar sobre o convidado para poder falar um pouco sobre ele. A Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Me Julguem Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores: suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A Charcutaria Gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal Hot, linguiça suína picante e cordeiro picante, além das linguiças Companhia da Terra, suína toscana e suína toscana apimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da Charcutaria Gourmet Sabore.
Teleentrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com DDD 859-9689-3766. Vou repetir, 859-9689-3766. Peça já a sua e siga na rede social também no Instagram, @sabore.charcutariagourmet. Couto, você consegue contar aquela história lá da Chapecoense que você ia, mas não foi? Cara, Acabou então, fundo? no dia da Chapecoense, a gente ia fazer o jogo da Chapecoense, não sei, eu não lembro o dia, mas era na mesma semana, assim, a gente ia cobrir o jogo e eu geralmente pegava a função de apresentador plantonista de jornada esportiva, que é quem abre a jornada, fica fazendo pré-jogo, faz o intervalo e faz o pós-jogo, enquanto a bola tá rolando, você fala, teve gol em não sei aonde, teve gol em tal lugar e tal, você vai fazendo isso. E aí, por conta de organizar essa escala para uma final de Libertadores que ia reunir aquela equipe enorme para fazer, eu acabei pegando um plantão de madrugada. E aí, eu falei, bom, beleza, vamos lá, vamos fazer o plantão, tranquilo, tamo aí, vou ficar aqui, vou fazer os boletins que tem que fazer de madrugada, já vou deixar as coisas encaminhadas e se acontecer alguma coisa, e não vai acontecer nada, porque, de madrugada, né, não acontece nada, tá tudo já semi-pronto. E aí, dá, umas 2 horas da manhã e tal, começa a pipocar que caiu um avião com um jogador que parecia ser o da Chapecoense. Aí eu falei, opa, vamos lá, vamos olhar. Eu falei, putz, caiu o avião, realmente. E aí eu fiquei numa sinuca de bico, porque, não era pra eu estar ali, porque, na verdade, eu era um dos membros mais recentes da equipe, então, assim, eu não tinha meio autorização para abrir um plantão, né? E do outro lado, quem podia meio que liberar era o cara que chegou depois de mim, assim, sabe? Então, tinha menos autoridade de ainda. E aí tinha uns dois que não tinham muita experiência do que fazer. Eu já sabia, porque eu já fazia jornada esportiva já tinha uns anos, então eu já sabia mais ou menos me virar. Só que eu tinha uma sinuca de bico, porque, na verdade, quando o avião caiu, você tinha informação de que, beleza, ele caiu, você não sabe quantas pessoas morreram, quem morreu, se você deve dizer se pessoas morreram ou não, porque o que passava pela minha cabeça chegou uma notícia que tinham 3 mortos e uma notícia que morreu o avião inteiro, sabe? Aí eu podia dar uma das 2 opções de notícia, e uma ia estar errada, com certeza. E mais do que isso, eu achava que eu não tinha autoridade de dizer que tinha uma pessoa morta antes de que a família tivesse conhecimento da coisa. E você, a partir do momento que você decidiu abrir o plantão e falar que o avião da Chapecoense, um time que brigou pra caramba e chegou numa final da Libertadores, de ascensão, né? Eu ajudei a contar a história do time, sabe? Aquele ano eu fiz vários jogos da Libertadores, talvez não necessariamente da Chapecoense, mas fiquei lá o plantão todo, assim, meio sem saber, assim, sem tomar conhecimento da coisa de verdade, porque a partir do momento que você está cobrindo, que você está preocupado, se eu dou tal dado, se eu dou aquele dado, você recebe o dado, mas você não processa o dado, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu tomei banho, deitei na cama, sabe? Aquele plantão que você chega exausto, assim. E, você chega às 7 horas da manhã, você tá cansado, assim. É meio absurdo, mas... 7 da manhã você tá morto, assim. Você dorme, só acorda no outro dia, 7 da manhã, assim. Couto, que é com aquela sensação de que não fez tudo, né? A gente chega com uma sensação, parece que não conseguiu fazer tudo, né? Mais ou menos isso, né? Pois porque eu passei o bastão pra outra. Então, na hora que alguém chegou, eu falei, cara, ainda bem que você chegou, porque eu tô super cansado, mas... Cara, eu quero ficar mais. Eu quero falar, cara, você não tem condição, vaza daqui. Bem isso.
E aí, quando eu cheguei em casa, que eu deitei na cama, me caiu a ficha do tipo, cara, eu podia estar naquele avião. Porque Nossa. se eu tivesse num cargo um pouquinho mais à frente e eu fosse cobrir em loco como jornalista que estava ali, provavelmente eu estaria naquele avião, cara. Poxa vida. Ó o rolê que passa na tua cabeça, assim. É muito doido. E você fala, cara, tanto é que até hoje eu não pego avião fretado. Subo em avião, gosto até da sensação do avião decolando, mas pego com um pouquinho de medo, assim. Eu não tinha medo de pegar avião. A partir daquele dia eu comecei a ter um pouquinho de medo, assim. Agora explica pra gente, Couto, por que você tem medo e que você é um cara muito incentivador, motivador. E eu também não pego. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu também não pegaria avião fretado. Agora explica pra gente o porquê, para os nossos ouvintes, o porquê que. Por que o avião da Chapecoense caiu e é uma prática que ela existe? Não sei se a maioria das empresas fazem isso. Eu prefiro acreditar que é a minoria, tá? Mas eu não tenho essa informação. Mas muita empresa de fretamento, na hora que vai colocar o combustível do avião, coloca só até o destino, né? Então, por exemplo, se a empresa vai sair do Rio e vem para cá, para Vitória, ela teoricamente tem que ter combustível do Rio para Vitória, ou para voltar para o Rio, ou para ir até Salvador, que são os aeroportos mais próximos, tá? Claro que eu tô falando de avião de carreira, tá? Não sei de fretamento quais são os aeroportos. E aí o que acontece? Como avião de fretamento ele viria até Vitória, mas ele não sabe quando que ele vai decolar de novo, ele põe o combustível só até Vitória. Então, se acontece alguma coisa no caminho, pode ser que o avião não tenha combustível para chegar a outro lugar. Foi o que aconteceu com o avião da Chapecoense. Chegou Justamente. lá, estava com mau tempo, ele não conseguiu pousar a primeira vez no aeroporto, ele teve que arremeter, e ele não conseguiu fazer o retorno para voltar ao aeroporto. Foi aí que ele caiu. Então eu tenho... o avião de carreira, ele põe, e não tem esse problema, porque ele vai sair do Rio, vem para Vitória, depois ele vai para Brasília, depois ele vai a Manaus, depois volta para São Paulo. Então ele sabe que vai decolar de novo. Ele não tem esse problema de pôr combustível evaporar ou estragar. Nossa, tenso, hein? Muito tenso. Nossa. Pior. Nossa, pensando nisso, vocês já tiveram que cobrir, por exemplo, acidente. Além desse acidente que você falou, assim, você, Liz, e você, Yuri, já tiveram que cobrir acidentes na estrada, na rua, ou alguma coisa assim que fosse assim, você deu aquela embrulhada e falou, não, eu tenho que seguir em frente porque eu tô aqui a trabalho, assim. Gente, uma das pautas mais impactantes da minha vida, e certamente isso eu vou levar sempre, né? Muita tristeza, né? Que a gente teve um acidente na BR, perto da minha cidade, e quando ligaram para a redação do jornal, só estava eu, não tinha mais ninguém. Aí eu fui dirigindo, inclusive eu desci, peguei o carro do jornal, a rede de notícias, né? É o maior site de notícias do interior do estado do Paraná. E quando eu estava a caminho, estavam 8 quilômetros de congestionamento já, tanto no sentido do acidente quanto além do acidente. Então parou as duas vias, né? E da BR. E quando eu chego no local, que eu fui passando, eu não tinha como passar, o congestionamento era muito grande, então acionei, nós tínhamos aquela sirenezinha e tal, né, no carro da imprensa. Fui com a câmera para o lado de fora, assim, para poder passar pelo acostamento. E quando eu percebo, eu vejo o carro do EML passando. Eu nem sabia mais ou menos o que era a pauta. Aconteceu um acidente, era a informação que eu tinha. E quando eu vejo os carros do EML passando, eu pensei, bom, já, né, vou chegar lá, vou fazer só uma foto geral, né, dos carros, do que aconteceu, da colisão, e volto embora. Para minha surpresa, quando eu chego lá, era um ônibus, que só por Deus mesmo, que ele estava só com o motorista, porque eram de 40 lugares, e batendo uma carreta, levando grãos. Toda a parte do motorista do ônibus, ele foi arrancada, então ficou só metade do ônibus. Foi toda arrancada pela carreta. Foi um acidente seríssimo, grande. Aí eu penso, se todas as pessoas tivessem, né, se fosse um horário inverso, quando esse ônibus estaria levando esses trabalhadores para a fábrica de celulose lá,
seriam muitos mortos, né? Porque você imagina, são 40 pessoas dentro e mais o motorista. Quando eu percebo que tem a moça da perícia mexendo muito perto da cabine do caminhão, e que eu foco na camiseta dela, que ela estava de costas, né? E ela sai, está o motorista. O corpo do motorista estava ali ainda, só com o dorso, né? Estava sem os braços, estava decapitado, estava sem as pernas e sem os braços. E só com a parte do tórax e as entranhas todas para fora. Aquele momento, gente, foi um dos mais impactantes da minha vida. Eu não consegui ficar em pé, eu fui descendo, fui caindo. Eu sentei no meio-fio e eu fiquei pensando, o que é a vida, né? Esse senhor saiu de manhã para fazer o trabalho dele, como habitualmente faz, se despedir da família, e em segundos ele tem uma morte trágica dessa, né? Então, são pautas assim que você nunca mais esquece. Eu estou contando para vocês agora, é como se eu sentisse o cheiro, é como se eu sentisse todas as sensações que eu senti naquele momento, né? Então, tem pautas que realmente são... Até tem uma pauta outra pauta também muito triste, que foi de doação de órgãos, né? Uma criança que caiu também. É aquela coisa, você vivenciar tudo aquilo que aquelas pessoas estão vivenciando de alguma forma, você compartilhar com elas aquele tamanho de sofrimento, né? Então, para mim, não tem como ser imparcial também, né? Não tem como. O humano, ele sobressai ao profissional nessa hora. Ao profissional. Aí você chega assim, acabado na redação, né? Aí você tem que... Como eu sou fotojornalista, eu faço o texto e através da imagem. E por mais incrível que pareça, né? Sempre uma coisa que chamou muita atenção dos meus editores é que eu sempre começo os meus textos pelo título. Eu faço o título, depois eu faço a matéria. E que eu sempre me pauto pela imagem. Eu tenho a imagem que eu fiz, eu já... trabalho todo o meu texto em cima daquela imagem, eu já sei a foto que eu vou usar, entendeu? Então eu fui aprimorando isso com o tempo, né, também. Pegando o gancho, Lizzy, dessas matérias que foi impactantes para você, mas ao mesmo tempo queria já puxar por um outro lado, existe pessoas também que não sabem o que estão fazendo e chega a ser cômico, assim, porque, por exemplo, essa semana eu vi na televisão, tá, gente? Eu vi na televisão uma manchete de um tabloide de fofoca. Aí eu vi uma manchete ali dizendo, mulher, como era, meu Deus do céu. Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para pressão alta? Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? Você quer alguma coisa... Ex-playboy, era isso. Ex-playboy presa sem calcinha. Aí eu fiquei pensando... mas que matéria michuruca, hein, gente? Puta merda. Não tinha mais nada, não? Pois é. Aí pra minha complicar, filha... gente? Pois é. Minha filha de 9 anos. Veloso estaciona o carro na frente da orla. Eu já vi essa daí. Falei, nossa. Minha filha de 9 anos. Ela olhou pra mim assim e fez, mamãe, eu disse, que foi, minha filha? O que tem a ver a reportagem com o título que eles colocaram ali? Eu disse, não sei, minha filha. Por que aprenderam a mulher só porque ela tava sem calcinha? Mesmo assim, sabe? Aí depois, com o tempo, eu fui pesquisar direitinho, não era porque ela tava com calcinha, porque ela era envolvida com facção, e aí a polícia já tava de olho nela, e aí quando ela tava, parece que ela tava no motel lá, e aí aproveitaram e pegaram ela lá. Ou seja, o título não dizia nada do que realmente tinha acontecido, né? Essa é a verdade. Como diz na minha terra, não tinha nada a ver com as calças. Assim. Justamente, esse termo que eu tava lembrando agora. E aí, acontece muito. Vocês já trabalharam com pessoas que colocaram um título que não tem nada a ver com a matéria? Eu trabalhei demais. Só que assim, tive sempre a sorte, né?
ter editores muito bons, né? Então, sempre passava pelo crivo dele, antes de sair para publicação, sempre passava por eles. Então, virava motivo de chacota dentro da redação mesmo, que ali a gente printava aquilo ali, fazia um xerox daquela intenção muitas vezes estagiário, né, também, nós trabalhamos muito com estagiários, né, então a gente malhava demais, né, e era um grande aprendizado, com certeza que aquele cara não ia errar mais, né, de tanto que o povo caiu matando em cima dele, que ele ia pensar 1000 vezes antes de colocar um título ridículo, né. É como dizia o Jacan, é a vergonha da profissão. Bem por aí. Ai, gente, o papo tá tão bom que agora que eu me toquei que eu estourei o tempo. Mas como é que a gente ninguém vai cortar a gente, nem vai pedir o nosso pescoço, só o Maverick, talvez, provavelmente, com certeza. Mas se a gente disser que a gente ama ele fica molinho. Eu quero dizer que eu te amo, cuida da gente, editor do coração. Charcutaria Gourmet Sabore, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo. No micro-ondas por 1 minuto. Forno pré-aquecido 3 minutos. Airfry 1 minuto a 180 graus. Na panela, de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com o DDD 85 99689 3766. Vou repetir, 85 99689 3766. A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, @sabore.charcutariagourmet. Peçam já o seu! Eu queria agradecer a presença de vocês, né, de pedir desculpa, assim, pedir que vocês voltem para a gente continuar esse papo, uma parte 2 provavelmente, porque tá bem legal. E eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês, fizessem o jabá, falassem as suas redes sociais, onde a gente encontra vocês. Vamos começar, então, por ordem alfabética dessa vez. Couto, por favor, suas considerações finais e o seu jabá, por favor. Então, eu acho que a gente precisa estudar mesmo jornalismo, assim. Eu acho que a gente precisa entrar mesmo na matéria de ensino fundamental e médio, né? A gente conversar sobre o jornalismo, como é que a coisa é feita, até para a gente aprender a ler um texto jornalístico, né? Acho que muitos de nós ainda não sabemos pegar um texto jornalístico e aprender a ler ele como tem que ser lido. Mas isso é um trabalho que a gente começa aqui nesse programa e a gente tem que mexer ainda em muita coisa para dar certo, mas já que a gente ainda vai precisar trabalhar muito, o jeito é a gente ir ouvindo podcast para a gente construindo as coisas, e aí vocês me acham lá no CoutoCast, que fica lá no eduardocoutorj.wordpress.com e também em todas as redes sociais como @CoutoCast. Ok, muito obrigada. Foi um prazer. Eu já tive o prazer, a gente já teve o prazer de conversar várias vezes. Eu fico muito honrada de ter você no meu ciclo de convivência. E eu acho que hoje é um dia muito feliz para mim, porque todo mundo aqui está no meu círculo de convivência e eu admiro demais. Então a gente vai agora para a Lizzie. Lizzie, foi um prazer ter você aqui. Eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite para fazer parte do programa e trazer a sua experiência, né? Falar que eu tenho é uma honra minha ser sua professora também e eu te admiro demais, assim. Mas, por favor, faça suas considerações finais e fale suas redes sociais. Não vale chorar, hein, Lica? Vou dizer... Mais fácil eu chorar aqui, né? Porque foi um dos grandes presentes que Goiás me deu e a Universidade Estadual de Goiás me deu, foi ter essa brilhante pessoa, profissional, essa professora incrível, essa vivência fantástica de vida que ela tem. E como ela é aqui, gente, ela dentro de sala de aula. Então vocês imaginem, né, a farra que é. E
Nossa, não tem palavras para... Todas as pessoas que eu encontro que fizeram curso de letras não esquecem da Lilian. Lilian é referência. Referência e é apaixonante, é uma pessoa apaixonante. Eu tenho para dizer que eu me sinto honrada, eu acompanho vocês pela Lilian, né? A Lilian que começou a me passar esse trabalho fantástico que vocês fazem, e realmente vocês são jornalistas também, acabam sendo jornalistas porque levam tanta informação interessante. Eu curto demais escutar os programas de vocês, então continuem e convidem cada vez mais pessoas e nos tragam cada vez mais coisas fascinantes como vocês estão fazendo. Quero dizer para todas as pessoas que têm vontade, né, estão escutando o programa, de se aprofundarem mais com relação ao jornalismo e até para poderem respeitar mais essa profissão, né? Não é porque eu sou jornalista ou porque sou fotojornalista, mas nós estamos aí para fazer com que as pessoas entendam o nosso tempo, né? Através das informações e trabalhamos diariamente para isso, né? Muita responsabilidade, a maioria, graças a Deus, tem boas referências no jornalismo e nós temos aqui no Brasil boas referências do jornalismo. Agradeço aí a participação dos nossos colegas aí, adorei poder escutar as histórias de vocês e que Deus nos dê a oportunidade de nos reencontrarmos mais vezes e vida longa aí ao nosso programa maravilhoso que vai levar muita luz ainda para muita gente. Deus abençoe a todos, viu? Falar o que disso aí agora? Esse lindo comentário. Vocês merecem. Eu não tenho o que dizer. Merecimento. Eu vou passar para o Yuri. Pelo amor de Deus, salva a gente. Fala suas considerações finais e suas redes sociais, por favor. Beleza. Primeiramente, também reforçar o agradecimento aqui por participar do Me Julguem. É sempre um prazer. Para você ter uma ideia, primeiro a Cris me convidou, daí primeiro eu aceitei, depois eu perguntei sobre o que era o programa. É sempre um prazer participar aqui. Corajoso. Pois é. Sempre de peito aberto. Bom demais. Conhecido nossas pautas, ele foi realmente corajoso. E bom, as minhas considerações é que o jornalismo eu não troco por nada. Tipo, ainda eu não estou trabalhando na área no momento, mas eu sei que eu não quero trabalhar em outro lugar senão no jornalismo. É uma profissão que eu sempre que eu sempre quis fazer, e como tal, podendo não só me formar em jornalismo, mas também com a minha pós em jornalismo 4.0 é um orgulho imenso. Posso dizer que assim que eu estiver trabalhando com jornalismo e tá aí numa mídia, vai ser sonho realizado. E bom, em relação aonde que eu tô, sendo que lá vem a história, que eu tenho três projetos aí. Primeiro projeto, o MongeCast, podcast de entrevistas. Entrevista em sua grande maioria outros podcasters, músicos, escritores, enfim, produtores de conteúdo, e sua palavra mais ampla do que permitir produtores de conteúdo. Inclusive, talvez já tenha ido pro ar justamente um episódio sobre reflexões sobre o jornalismo, porque dia 6 de agosto agora eu completo 2 anos de formado. Então, lá no MongeCast, provavelmente quando sair esse episódio, já vai ter lá um episódio sobre reflexões de jornalismo com uma guria que se formou na mesma sala que eu. E bom, também estou no Rock do Pinheiro, tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. Facebook, Twitter e Instagram, @Rock do Pinheiro. E também eu estou, e também podcast também. E eu também estou no podcast Que Time é Teu? Sobre futebol. Todo domingo, às 8 horas, a gente tem uma live e ele vira um podcast lá por segunda, terça-feira. Agora eu descobri quem te meteu. What the fuck? Do nada me começou a me seguir, que te meteu. Eu digo, mas gente, quem é? Agora eu descobri. Nem pra mandar um oi pra dizer sou eu. Aí, porque tem coisas que eu não sigo de volta, né? Aí, agora eu vou seguir de volta. Então sou eu.
Eu, o Léo, o Tabuco que te seguimos. Devo dizer que eles fizeram uma coisa inimaginável. Eles conseguiram convencer o Rodrigo a ouvir live e ouvir podcast, porque ele acompanha o que te meteu agora, né, interagindo. A gente está quase conseguindo convencer ele a gravar alguma coisa com alguém um dia, né? Porque eu já consegui fazer ele falar oi na frente da câmera uma vez, a gente estamos trabalhando. Foi um avanço. Vale lembrar que a gente fez, eu e a Cris fizemos o Rodrigo participar de um podcast, que foi a sua homenagem. Vocês fazem milagres, meu filho. Vocês andam sobre as águas. Não, a Liz sabe como o Rodrigo é quieto e tímido, né? Bem assim, olha, foi um avanço mesmo. Então, é que a gente tá com a pauta. A gente tá com a pauta na mão, com a pau na mão, como é? É que as pessoas, eles acham, o Rodrigo é super de boa, assim, mas as pessoas aqui acham que ele é bravo, porque ele é muito sério, muito quieto, né? Mas enfim. Cris, fala nossas redes sociais, faça suas considerações finais e deixe seu tchau. Eu acho que o jornalismo, ele tem uma função importantíssima de trazer informações para quem não pode estar se locomovendo, ou não está vendo, na verdade, o que está acontecendo de fato no Brasil e no mundo, né? De uma forma geral. Hoje, mais do que nunca, eu acho que o jornalismo está sofrendo censura, né? Diante desse nosso desgoverno, né? Porque eu não vou citar o nome, não vou dar audiência para maluco. Está sofrendo uma censura, porque não pode falar quantas pessoas, por exemplo, eu não vou conseguir, eu vou ter que falar sobre isso. Não pode falar quantas pessoas, por exemplo, no hospital que morreram infectadas de coronavírus. Ou, por exemplo, dos rombos que está tendo diante dessa pandemia, como se a gente já não estivesse, desculpem ouvintes a expressão por ser um assunto sério, como se a gente já não tivesse fudido. Ainda existem rombos de governadores, né, aparecendo aí na mídia, hospitais que dizem que foi criado hospitais de campanha, e na verdade só montaram aquele quadro lá, aquela quarta para poder fazer jornalista. Quando o jornalista saiu, a primeira coisa que desmontavam tudo. Gente, eu fiquei de cara. E se não fossem os jornalistas, né, os repórteres, os cameramen, ou seja, toda a equipe envolvida, ninguém jamais iria ficar sabendo dessas coisas. Então, eu acho que muito mais respeito, por gentileza, muito mais empatia com os repórteres, seja ele homem, mulher, seja hétero, seja homo, seja bi, seja trans, seja pan, independente de qualquer de que orientação sexual seja, veja ali uma pessoa, porque ninguém tá ali correndo risco de vida e muitas vezes entrando até em favela para cobrir uma reportagem de crime, né? Como a gente já viu várias ali no YouTube ali, do cara cobrindo uma morte e de repente começa o tiroteio de novo, sabe? Então eu acho que vocês estão de parabéns, sabe? É uma profissão de risco, uma profissão que deveria ser muito mais valorizada e não banalizada, né? As pessoas não têm noção do quão difícil é produzir conteúdo e até chegar onde na televisão bonitinha ou até o jornal existe toda uma equipe, todo um preparo. Só queria deixar aqui meus parabéns para vocês, a minha grande admiração e agradecer por vocês serem essas pessoas de peito e corajosas que vocês são. Meus parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Cris, nossas redes sociais. Eu fiquei emocionada agora porque eu militei. Hashtag militamos, vai. Nossas redes sociais no Instagram @mejulguem_podcast, no Twitter @julguem-me. Vocês também podem entrar no grupo do Telegram, t.me/mejulguempodcast.
pode também estar encaminhando o seu e-mail, né, pra gente no mejulguempodcast@gmail.com. E quem quiser me seguir é Cristiane B. Navarro lá no Instagram. De vez em quando me bate umas loucas aí eu faço uma live. Vocês vão acompanhar um pouquinho da minha loucura lá. De vez em quando, quase sempre. Acompanhem, sim, sigam, porque ela tá sempre nas lives lá com os famosos, tá toda chiquérrima essa pessoa. Eu quero fazer minhas considerações finais falando que hoje em dia todo mundo pode gravar, todo mundo pode mostrar, mas eu acho que a função do jornalista é mostrar aquilo que realmente precisa ser contado. Né? Acho que o recorte que gera a notícia, né? Você saber o que é notícia e o que é só, enfim, perfumaria. O que a gente vê muito nos vídeos aí são pessoas, assim, às vezes usando o filmagem que eles fizeram para distorcer, e o trabalho que o jornalista tem todo de poder contar o que estava acontecendo ali. Acho que o trabalho de vocês é imprescindível, né? Eu, como boa anarquista que sou, vou fazer o favor de falar de todos. Eu acho que o Brasil sempre teve censura, eu acho que o Brasil sempre, depende de quem está lá, você sempre vai ter, né, porque se eu me lembro bem, e a gente ouvia muito uma pessoa que tem um dedo a menos falando que tinha que fazer a democratização, adoro essa palavra democratização que eles usam, né? Adoro mais a pessoa do dedo a menos, que achei fantástico. Então, nossa, tem que fazer a democratização dos meios de comunicação, e a democratização dele era falar o que quer. Eles sempre querem arrumar um jeito de calar a imprensa de um jeito ou de outro, né? E aí a gente tem o senhor Cloroquina agora também pelo mesmo caminho, o que é normal, porque é o que eles fazem, né? Eles vão sempre tentar calar a imprensa. E enquanto um bate palma para outro, na verdade, no final, eles sempre vão tirando um pouquinho, até que se fique quase nada, né? Quando a pessoa vai ver, já foi tudo tirado. Então, eu queria dizer que eu admiro demais o trabalho de vocês, eu acho que ele é incrível, que vocês não devem desistir mesmo. Eu, como professor, a gente também sofre muita retaliação, porque a gente não fala, a gente fala e ensina aquilo que não é para ser feito, né? Se a gente fizesse o que eles quisessem, a gente talvez tivesse muito mais incentivo, né? Como a gente é de curso de licenciatura, o curso de licenciatura ele não é feito para a universidade pública. A universidade pública tem curso de licenciatura, claro, mas ele é um investimento que eles não fazem muita questão. Né? A universidade pública ela é boa porque ela não é feita para o pobre, ela é feita para o rico, para o filho do rico. E filho de rico dificilmente vai fazer curso de licenciatura, portanto, são cursos que são muito pouco valorizados e tem muito pouca estrutura. E a gente vê claramente quando chega um curso de direito e começa a vir toda uma estrutura junto com ele, que também está bem defasada, e vamos combinar que realmente também precisa de muita coisa ainda. Mas recebe uma atenção até da sua própria sociedade, acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar aí. Né, os cursos de jornalismo, de comunicação social, os cursos de licenciatura, eles têm sofrido muito com esse tipo de situação. Hashtag militei também, fica aí o meu desabafo, mas eu acredito que foi bem legal e importante. Me julguem, é isso mesmo, gente. Às vezes a gente fala besteira, quase sempre, mas às vezes a gente fala sério também. Né? Às vezes a gente senta para bater um papo sério e falar coisas que são relevantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, eu espero que vocês fiquem com a gente nos próximos, deem seu feedback para a gente, tá? Lembrando sempre, não adianta mandar mensagem para mim em privado, com medo da Cris, achando que ela que é a brava do departamento. Eu sou a pessoa que cuida das mensagens, então você já está mandando para mim de qualquer jeito. Só para deixar claro, Lica, que ele que assim, ó, a Lica, ela é quem cuida das mensagens, mas eu tenho como assim, eu de cara sou a maluca, né, do grupo, assim, sou a mais desbocada, então dá a impressão de que eu sou a mais braba de todos. Mas vamos manter essa imagem, né, Lica? Não vamos mexer, não. Eles acham que a Cris que é a brava. Ô, inocentes. Não sabe de nada. Ô, Liz, eu conto ou tu conta?
Tu conta. Não, acho que é melhor deixar pra lá, né? Deixa eles também. Eles descobrem. Ainda bem que está suavizada aqui. Mas assim, as minhas redes sociais, vocês me encontram lá no Twitter como @licamon com K, vocês me encontram lá no Instagram como @lica_moon com C. E um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Tchau. Tchau, turma. Agradecimento aos apoiadores. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, o Luciano Dias e o Dan Endo, lá no Padrim e no PicPay. Obrigada! Este programa é uma edição de Hype Productions.